Agora são 8h08. Aliás, virou o ponteiro do relógio, são 8h09. A gente, a partir de agora, nós vamos falar de jornalismo, de radialismo, de literatura também. E a gente vai entrevistar aqui, vamos ter a honra de entrevistar um dos nomes mais importantes da imprensa alagoana, porque a gente que é jovem na profissão, né, Taíla, que começamos há pouco tempo, temos que nos inspirar realmente em nomes que já fizeram essa trajetória primeiro, né? Que já pavimentaram o caminho para que a gente pudesse passar. Tem razão. E eu estou falando exatamente do sociólogo e jornalista Fernando Valões. Ele veio muito gentilmente aqui ao nosso estúdio para contar um pouco da sua trajetória, falar do livro que ele lançou. Fernando Valões, que honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por sua presença. Bom dia. Bom dia, Taíla. Bom dia, Abdias, o Alexandre. Quero aqui também agradecer ao Ângelo, ao Júnior também, Alexandre, a todos que estão aqui, ao Avelino, na retaguarda. É uma satisfação, que eu já era ouvinte e telespectador de vocês desde que iniciou esse projeto. Muito bem, muito obrigada, viu, Fernando? A gente fica aqui, como o Abdias falou, muito agraciado com a sua presença, e é uma honra pra gente, né? A gente já ouviu, como o Ricardo falava aqui em off, algumas entrevistas em que os jornalistas chamam o senhor de mestre, né? Mestre de jornalismo, porque já passou por várias redações e tem realmente uma história de vida muito importante, sobretudo na comunicação. Quero começar perguntando para o senhor. Você é natural de onde? Como é que foi a sua infância e estreia no rádio e na TV? Conta um pouquinho pra gente. Olha só, eu não vou... Eu pedi desculpa que eu não vou me estender muito, porque senão vai dar uns 2 livros desses. Esse livro tem 400 páginas e eu acredito que ficou 50% assim da luta nossa, da sobrevivência no jornalismo. Esse ano eu completo 48 anos de televisão, porque ainda continuo fazendo as chamadinhas nas redes sociais, vídeo, né, produzindo, editando diariamente. Então, exatamente agora, esse ano, no dia 27 de setembro, eu completo 48 anos de jornalismo. Eu acho que eu sou o mais antigo nesse momento, ainda assim, trabalhando em atividade com imagens. E nasci em Maceió, em 1958, pequeno, fui morar com a minha mãe solo, e meus 2 irmãos e minha avó em Santana do Ipanema, e passei a infância naquela cidade, infância difícil, de muito sofrimento, e tive assim o privilégio, eu sempre digo nas minhas palestras, com 12 anos de idade, já está com 3 empreendimentos, já era dono de 3 empresas lá no sertão, porque eu tinha uma sorveteria, eu era vendedor de picolé, então eu já vendia o picolé nas ruas, já com o empreendimento de que eu teria uma sorveteria um dia. Tinha uma sapataria, onde as pessoas iam colocar os seus pés, eu engraxava o sapato das pessoas. E também já tinha uma empresa de frete, porque eu carroçava nas feiras. Então eu brinco muito que logo cedo, para ajudar na feira e nos livros, na compra de livros, eu tinha que ralar. Minha mãe era cabeleireira e o nosso pai nos abandonou logo cedo. E a partir de 1970 veio uma seca grande em Santana, e a família, em boa hora, me colocou com 13 anos de idade dentro de um ônibus para São Paulo, onde a minha tia esperava lá. Naquela época não tinha negócio de juizado de menores proibindo, e eu fui embora para São Paulo, onde cheguei lá com 14 anos de idade para trabalhar. Eu tinha uma miopia muito alta, hoje eu sou deficiente visual, sou cego por conta de descolamento de retina, mas até por conta da minha miopia, que era muito alta. Então a retina fica frágil, e os retinólogos não avisam, não orientam as pessoas que têm 6 graus. A partir de 6 graus, o risco de ficar cego é muito grande nos dias de hoje. E tem havido assim uma quantidade grande. Você vai no Hope Recife, tem centenas de pessoas cegas. Eu fui operado também em Goiânia,
via a quantidade de cegos de retina, e eles não dizem que a gente não pode pegar peso, porque se rasga a retina pegando botijão de água, subindo escada, e eu fiz isso o tempo todo. Então, terminei indo para São Paulo, essa foi a minha infância, e de São Paulo, 4 anos depois, retornei, peguei a família em Santana do Ipanema, e digo aqui não é lugar de morar, porque eu estava acostumado de ter carteira assinada já em São Paulo, isso está tudo no livro Da Fome à Fama, inclusive com os prints dos meus primeiros salários, e vim para cá, para Maceió, enfrentar, e Deus me deu a oportunidade de entrar no jornalismo aos 18 anos. Muito bem, entrou no jornalismo aos 18 anos, e eu queria estender um pouquinho mais do entendimento da sua trajetória. Quando você entrou no jornalismo aos 18 anos, quais foram os seus primeiros passos na comunicação e como é que foi essa trajetória na TV e no rádio? Olha só, aos 13 anos, 12, antes de eu ir para São Paulo, eu já era operador de vitrola nos parques de diversão, para o Francisco, o Chico Soares. Ele ficava lendo os recadinhos do coração, a menininha de vestidinho amarelo, de bolinha, vai esta música para alguém que está aqui perto do carrossel. E nessa época era um passa-disco, eu ficava passando as músicas para ele, e a partir dali, às vezes à noite eu pegava uma esteira, colocava na calçada, às vezes não, muitas vezes eu colocava na calçada e ficava ouvindo a Rádio Globo do Rio de Janeiro, e ficava dando uma de locutor, quando tocava a música que o cara anunciava, quem anunciava era a minha pessoa. Depois, quando terminava, eu dizia, essa música foi para fulano, e falava dos meus amigos da rua, isso num rádio colocado na calçada, no chão ali, porque era o calor naquela época, no final dos anos 60, ali 68, 69, era comum as pessoas dormirem com portas abertas, né? Quem dormir com portas abertas hoje, quando acordar, até ele foi na cama junto com o ladrão. Então hoje não se tem mais essa oportunidade. E aqui na televisão eu comecei a carregar os equipamentos, os primeiros equipamentos da TV Gazeta, e depois participei do teste, tive assim o privilégio de para cada função na TV Gazeta só era uma escolha. Então, por exemplo, veio uma equipe grande de Recife, dentre eles o saudoso Canetinha no controle mestre, aí teve o Washington hoje, que é o Washington da Rádio Difusora, Carvalho no áudio, e cada setor teve um profissional para ensinar a equipe de Alagoas. Depois a maioria voltou para Recife e outros ficaram aqui como Canetinha até a sua morte. Então, o teste foi para o videotape. Eu fui o primeiro editor de jornalismo da TV Gazeta. Isso 4 meses depois da TV Gazeta inaugurar, foi quando houve a primeira edição de jornalismo, com a chegada daqui do presidente Médici, o Francisco José da Rede Globo. Na época a Gazeta trabalhava com cinema, então era filmes. Então fazia reportagem na rua, vinha, revelava, o Timar era o cinegrafista, montava aqui numa maquinazinha, e não tinha videotape, não tinha edição, não tinha nada disso. E rodava, botava no telecine. Algumas vezes tinha problema, o filme saía ao contrário, você tinha que converter, que os filmes eram em preto e brancos, para o negativo, porque senão as pessoas pareciam uma chapa de pulmão no ar. Quando errava de não converter o filme, ficava aparecendo as pessoas em negativo. Então, essas coisas todas. E aí eu fui para o videotape, depois de 4 meses. No começo de 1976, o Pedro Collor compra a primeira câmera de externa do Nordeste para a TV Gazeta, porque até a Rede Globo de Recife continuava fazendo jornalismo em filme, e os comerciais também. Então essa unidade de externa que chegou em Alagoas na época foi um problema muito grande, assim, porque você tem uma ideia, as lojas tinham que abrir à noite para fazer os comerciais de televisão, porque durante o dia só tinha uma câmera para fazer jornalismo, e as imagens comerciais eram todas em slides. A televisão ficou 5 meses com slides, imagens paradas e o áudio em separado. Então, naquela época, Abdias, Taíla e os companheiros, a gente aprendia de verdade a manobrar a televisão. Hoje você tem uma facilidade de um gerador
de um teclado de caracteres, era feito com letra 7. Lá o cara pegava aquela cartolina, botava a letrinha A, depois o N, e na hora uma câmera filmava as letras para poder colocar o nome da pessoa que dava entrevista no jornalismo. Então, a televisão manual. Eu sou da televisão onde se cortava ainda o filme para editar e botar o jornalismo no ar. Eu sou ainda da época em que o videotape era o coração da emissora para tudo. Assim, então a gente aprendeu mesmo de uma forma que eu terminei em 1975. Em 77 foi inaugurada a Gazeta de Vitória, está no nosso livro, Da Fome à Fama, e fui para lá, fiquei 1 ano em Vitória, no Espírito Santo. Foi quando a gente fez um documentário, a equipe fez um documentário que contava a história dos primeiros povos do Espírito Santo, e nós ganhamos. Esse documentário passou no Globo Repórter, e uma equipe foi para lá, para Vitória, para uns diretores da Globo, parabenizar, e lá me conheceu, disse: você foi o editor desse documentário? E aí eu disse que sim. Ele disse: você não quer ir para a Globo? Eu digo: ontem. E aí fui para a Globo em 78, fiquei na Globo quase 3 anos. Foi quando o Pedro Collor me convidou de volta para Maceió para coordenar a produção aqui da Videoframe, que era uma produtora de comercial dele. Mas deixei lá, tem 3 novelas: Maria Maria, a Sucessora, O Astro, a primeira edição, que tem o meu nome na edição dessas novelas. Mas lá a gente aprende tudo. A Globo, na época, você tinha que se desenrolar de tudo. A facilidade é que, naquela época, Abdias, você não tinha curso de comunicação. Alagoas só veio ter 6 anos, 7 anos depois, é que saíram as primeiras turmas da UFAL. Então, quem era correspondente, quem já escrevia para jornais na época, eram jornalistas adquiridos por direito. Eu tive, assim, esse privilégio de chegar à Rede Globo de televisão estudando apenas até a 7ª série, porque eu tive que parar os estudos com 16 anos para alimentar a minha família, aquela coisa de parar de estudar para trabalhar. Então, eu só vim concluir os meus estudos já em 83, já estava com 23 anos. Depois eu fiz História em 94, e agora, quando eu perdi a visão em 2015, fiz o Enem em 2016, aí me formei em Ciências Sociais. Então, o que é que ocorre? Mas a gente tinha até esse privilégio de ser jornalista sem precisar ter a formação nem da conclusão do ensino fundamental. Rapaz, Fernando Valões, você falando aí sobre toda essa dinâmica da TV no início, rapaz, é um arquivo vivo da história real da TV Gazeta de Alagoas, né? Eu que também passei por lá durante um período de 7 anos, e eu já vivi a TV digital, já. Você pegou a TV, como a gente fala, você chegou quando tudo ainda era mato, né? Você chegou capinando tudo, nós usando essa metáfora. E como é enriquecedor a gente ter uma pessoa que viveu essa trajetória, né, Taíla, aqui conosco? Demais. Eu estava folheando aqui o livro Da Fome à Fama, Fernando, e é muito enriquecedor, sobretudo para mim, que estou começando no jornalismo, né? Sou muito nova, tenho 1 ano somente, e estou vendo aqui diversos nomes muito importantes para a comunicação alagoana. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro, Da Fome à Fama. Enquanto o Fernando fala, eu vou colocar aqui na tela para o nosso querido Marcos Souza registrar aqui. Esse livro aqui, Fernando, como é que ele surgiu? A Taíla já adiantou, né? Realmente tem um acervo gigante de conteúdo sobre a imprensa e sobre a sua trajetória. Exato, eu tive assim, foi a partir da pandemia, quando eu tive 2 pandemias, porque em 2015, quando veio a cegueira, foi um baque, né? De repente, você fica cego total, e fazer o quê? Não, vou continuar a minha vida de repórter. Então, continuei as matérias, o governador ia para lá, eu saía com a minha varetazinha, dá licença, e esticava aqui a mão nas entrevistas coletivas, tirando fino, arrancando a orelha dos companheiros, para botar meu microfonezinho lá. Então, e de forma respeitosa, os governantes sempre me concederam entrevistas. A história, depois veio a pandemia, aí eu decidi fazer um livro. Poderia estar um texto melhor? Poderia, porque foi todo gravado. Eu gravei 32 horas de gravações, acordei muitas vezes de madrugada. Quando eu me lembrava de um fato,
corria para lá para gravar e depois a gente transcreveu. E aí, como além da deficiência visual, eu tinha que somente corrigir, colocar vírgula, pontos, não tinha como fazer correção de texto. Mas o livro ele é um áudio, é uma narrativa de alguém que conta essa história. E eu volto assim a 1932, quando eu conto a minha família quando saiu de Jati, no Ceará, e São José do Belmonte, onde tem o berço dos Valões, Serra Talhada, e vieram para Alagoas. E aí eu conto toda essa trajetória, 50 anos para sair do Ceará para chegar em Palmeira dos Índios, o carro de boi capotou ainda. E minha mãe não tinha nascido ainda, mas para o berço dos meus avós chegarem aqui, eu agradeço muito, primeiramente a Deus. E aí veio a pandemia, eu resolvi colocar, procurei, não tem, lamento muito que os próprios órgãos de imprensa, eles não guardam acervos, imagens. Eu agora mesmo, para um documentário que vai sair sobre Collor, eu tenho cerca de acho que 2 ou 3 mil reportagens, eu tenho 300 fitas de vídeos em VHS super bem guardadas e conservadas, aonde nos meus vídeos nas redes sociais, se você for lá no YouTube, Fernando Valões, TV Rádio Cidade, TV Arapiraca.net, está tudo dividido, são 3.300 vídeos publicados nas redes sociais, com mais de 3 milhões e 200 mil pessoas já viram esses vídeos desse trabalho aí. Então, o que é que ocorre? Arapiraca, eu tenho quase 50 anos de imagens de Arapiraca, porque eu fui o primeiro repórter de televisão do interior de Alagoas. Quando eu decidi morar em Arapiraca, no início dos anos 80, quer dizer, tem 43, 44 anos, era do tempo seguinte, houve um acidente, mataram um prefeito, aí você tinha que pegar a fita, arrumar uma oportunidade, ou você vir trazer, ou arrumar um jeito de mandar por um ônibus, não tinha van naquela época, para entregar a imagem na TV Gazeta. E quando chegava atrasado, só iria sair no outro dia. Acompanhei o ASA há 40 anos. Então, a história do livro, ela se baseia exatamente nessa história de contar o que não contaram até agora, os bastidores, as coisas interessantes, variantes de Pedro Collor, quando as portas queriam brigar com Pedro Collor, eu falo as portas, lutar karatê com Pedro Collor, que tem judô, tudo, aí quebrava, dava pior para as portas. Então, aonde foram quebradas essas portas? Como foram quebradas? Alguns momentos interessantes dos bastidores da televisão artesanal, vamos colocar assim, da televisão feita assim. Eu sou da época que, quando a Gazeta entrou no ar, a gente entrava no ar 3 horas da tarde, saía 10 horas. A Globo não tinha programação. A Globo saía do ar 10 horas da noite. Mas eu gostava, quando eu saía do Bom Parto, a pé, ali, morava em frente à igreja do Bom Parto, passei 1 ano andando de lá até a TV Gazeta, e voltava a pé, porque ficava trancado no ar-condicionado e queria andar. Mas eu passava na Casa Neno, que era uma loja que vendia móveis aqui, né? E eletrodoméstico, e eu ficava assim admirado com as barras coloridas. A Gazeta ficava 3 horas com as barras coloridas tocando música para ajuste da imagem. A gente não tinha material, porque não tinha produção. Depois que o Rômulo Shoa começou a produzir, fazer a programação local, e aí veio depois, a Globo estreou o Jornal Hoje, aí desceu a programação para meio-dia, mas essa programação novela chegava a passar com 4 ou 5 dias de atraso, de Recife. Silvio Santos passava com 1 mês de atraso, depois de rodar vários estados, que chegava aqui em Alagoas, e dava um trabalho danado, as fitas já vinham mexidas, amassadas, e a gente tinha trabalho para limpar os cabeçotes. Então a televisão, ela só tinha ao vivo o Jornal Nacional via Embratel, que a Embratel era muito caro 1 minuto de televisão, e o Fantástico. Depois, anos depois, 5 anos depois, é que surgiu o Jornal Hoje. Então eu tinha
essas arrumações assim para fazer para a televisão chegar, e mesmo com atraso, São Paulo sabia que a novela tinha encerrado, ligava, mandava a carta, a pessoa mandava uma carta com o fim da novela, ainda dava tempo da família receber aqui. A carta chegava primeiro do que a transmissão. Pronto. Que interessante. Fernando Valões, olha, a gente vai aqui para um rápido intervalo, porque eu quero, no próximo bloco, explorar um pouquinho mais da sua vida e da sua história como empreendedor também. Eu quero falar, inclusive, dos seus frutos, né? Seus filhos hoje, que eu conheço alguns deles, que são pessoas muito queridas, Emily Valões, Aldir Valões, Felipe Valões, né? Que é o atual secretário de comunicação de Maceió. Todos eles são exatamente os frutos que partiram das sementes que você plantou, né? São grandes profissionais da área da comunicação, da área cinematográfica, fazem trabalhos primorosos, e eu quero falar exatamente disso no próximo bloco, tá bom? Resolveram passar fome para ganhar fama. Pronto, vamos falar disso então no próximo bloco. 8h29, vamos para um intervalo rápido. Se você quiser mandar uma pergunta pro Fernando Valões, pode mandar no 982257777, que é o nosso WhatsApp. Mas você pode mandar também no nosso chat, no nosso canal no YouTube, já que a gente também está transmitindo pelo YouTube e também pela TV Farol. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Você ouve Antena 7. Antena Manhã. Apresentação: Abdias Martins e Taíla Paiva. Antena 7, a sintonia da notícia. Antena 7. Cine Prêmio Cinemas, o novo cinema de Maceió. Já estamos funcionando todos os dias, levando filmes e momentos inesquecíveis. Conheça a nossa saborosa pipoca e venha acompanhar os maiores sucessos do cinema na nossa nova tela. Um ambiente feito para viver fortes emoções ao lado de quem amamos. Cine Prêmio Cinemas, no Shopping Farol. Excelência do filme A Pipoca. Siga nosso Instagram, @cinepremio_cinemas. Antena 7. Atenção! Estamos no período de reprodução do escorpião. Em agosto e setembro, as fêmeas ficam com maior concentração de veneno e os animais procuram a superfície para se reproduzirem. Fique alerta! Mantenha o quintal limpo. Não use veneno. Além de não matar o escorpião, faz com que ele fuja para a superfície. Tampe ralos com tela, buracos, rachaduras e tomadas não utilizadas. Jogue água sanitária semanalmente nos ralos. Deixe berço e cama desencostadas da parede e não deixe cobertas, lençóis caídos da cama para o chão. Mantenha o lixo bem tampado. O escorpião prefere locais frescos e úmidos. Verifique sempre os brinquedos e sapatos antes de usar. Jamais passe álcool no local da picada. Apenas lave com água em abundância e coloque gelo. Tenha cuidado redobrado com as crianças e idosos. Siga atentamente essas dicas e evite acidentes. Rede Antena 7. Grafite Comunicação Visual, fabricação de placas, totens, fachadas e execução de projetos em alumínio composto ACM. Ligue agora, 988687964. Antena 7. Alô, torcedor! A PagBet.com é a melhor plataforma de apostas esportivas do Brasil. O site é muito completo, fácil de usar e você pode apostar em todos os eventos do mundo. E mais, a PagBet tem saque e depósitos imediatos via Pix. Possui as maiores cotações do mercado e você pode acompanhar os jogos ao vivo. E caso precise, o suporte é de 24 horas. Tá esperando o quê para começar a lucrar? Vem para a PagBet.com. Acesse o site e crie a sua conta agora. PagBet. Acertou, tá pago. Antena 7. Você sabia que a informação mais compartilhada no meio político são as pesquisas de intenção de voto e de avaliação de gestão?
Em Alagoas, Global 3 é uma empresa consolidada no mercado de pesquisas. Em 2020, atuou em mais de 40 municípios alagoanos. Também promoveu trabalhos em outros estados. Seja para medir o potencial eleitoral de voto ou saber como a população avalia a gestão local e nacional, temos as melhores ferramentas do mercado. Na última eleição, a Global 3 foi uma parceira estratégica para a vitória de diversos prefeitos e vereadores. Acesse nosso site global3.com.br. Siga nossas redes sociais, @Global3 Pesquisas. Rede Antena 7. Rede Antena 7. Rede Antena 7. Rede Antena 7. A sintonia da notícia. Antena Manhã. Apresentação: Abdias Martins e Taíla Paiva. Olha, gente, uma dica especialmente para você. Lá no Cine Prêmio Cinema, você tem a oportunidade de acompanhar o filme da Barbie e outros filmes que estão em cartaz, viu? O nosso patrocinador já mandou avisar que tem filme e estão esperando por vocês nessa sexta-feira. Aproveite, acesse o nosso Instagram, o @cinepremio_cinema. Lá tem imagens e vídeos também, você pode conferir. Cine Prêmio Cinema, excelência do filme até a pipoca. Muito bem, olha, gente, vamos dar continuidade aqui à nossa entrevista com o grande comunicador, jornalista, radialista, mais recentemente também formado em sociologia, Fernando Valões, um arquivo vivo da história da comunicação de Alagoas e do Brasil. Aliás, eu quero mandar aqui um abraço para o Felipe Valões, secretário de comunicação de Maceió. Aliás, Felipe, tá devendo uma entrevista aqui pra gente do Antena Manhã, viu? É verdade. Vou mandar o convite oficial aí, vou mandar para ele aí formalizar esse convite para ele vir aqui falar das ações, né, também da comunicação de Maceió, uma comunicação moderna e conectada com as novas tendências, né, das plataformas digitais. Felipe, eu quero puxar então essa questão, Fernando. Felipe Valões é um dos seus filhos, secretário de comunicação de Maceió. E eu falei, vou repetir, conheço também o Aldir Valões e o Emily Valões. Trabalhei com o Emily, inclusive, tive essa oportunidade. E eu percebo o quanto todos eles são talentosos para essa área de filmagens, cinematografia. Eles são primorosos. Eu lembro até que o Felipe tinha uma produtora, na época o nome da produtora era Pelicano Produções, que fazia comerciais e trabalhava assessorias políticas das prefeituras de uma maneira assim fantástica. Como é que você incentivou os seus filhos a ingressar nesse universo e como é que você os enxerga hoje nessa profissão? Eu acho que eles se acostumaram com tantos momentos que nós passamos fome para alcançar a fama, que se acostumaram com o dia a dia nosso. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Ginaldo Silva, o Rian, lá em Santana do Ipanema, e o Dojinho também, da Santana FM, pessoal aí de Santana que nos ajuda muito. A minha caminhada, eu não estaria aqui hoje relatando, falando da televisão em Alagoas, dos 3 canais que eu tive o privilégio de participar da inauguração, porque trabalhei também como coordenador de programação na TV Alagoas, a convite do Dr. Geraldo Sampaio. Depois fui correspondente durante anos do Fica Alerta na TV Record, né, na TV Pajuçara, com o Jefferson Moraes, no tempo que a gente tinha que correr, arrumar um orelhão que funcionasse em Santana para dar o flash, porque não existia celular e tinha que ser na base do telefone. Na minha casa não tinha telefone, que era uma coisa de luxo lá no sertão, e eu tinha que dar o flash com o orelhão no meio da rua mesmo, ou na porta da delegacia, que tinha um orelhão. Era exatamente para as famílias se comunicar quando alguém estava preso, tem que se comunicar com o orelhão que tinha na porta da delegacia. Então, para você ver o avanço. Em 1992, 92 para 93, o Felipe tinha 12 anos e eu comprei um computador em Arapiraca, levei para casa e pedi que um moço viesse ensinar ao Felipe mexer no computador, e a Fernanda, a minha filha, a doutora Fernanda, que é médica hoje ali no hospital aqui no Veredas. E
o rapaz veio, orientou, o Davi orientou a Fernanda, deu a primeira aula. No outro dia, quando eu acordei de manhã, mandei eles desligarem, não desligaram, Felipe estava lá no computador, 6 horas da manhã. Meu filho, você passou a noite aí? Passou. Então, quando o rapaz chegou no outro dia para a segunda aula, disse, não tenho que ensinar esse menino mais. Esse menino sabe mais do que eu já. Eu acho que ele foi batizado pelo Espírito Santo na área da tecnologia. Desde eu vou dar uma luz a esse menino aqui. E só a Fernanda que ficou recebendo aula. E aos 13 anos, eu tinha um programa na Gazeta. Eu acredito que eu sou a minha empresa Valões Empreendimentos, fundada em 83, que eu me aposentei após perder a visão. Eu já tinha pago 40 anos de INSS, 35 da minha empresa. Eu sou aposentado e assim, trabalhando na minha própria empresa, a Valões Empreendimentos, que formou dezenas de cinegrafistas e editores. E aí levei o Felipe também, aos 13 anos, já para participar das edições do programa Alagoas Terra da Gente. Eu sou a única pessoa que durante 6 anos comprou um horário para ter um programa logo após o Som Brasil ou a corrida de Fórmula 1, Alagoas Terra da Gente, com as notícias dos 100 municípios de Alagoas. Então, o que é que acontece? Ele veio para cá em 97 e com 16 anos ele entrou na TV Pajuçara, já na área de edição. E teve até... vai ter problema com os sindicatos. Não, a televisão paga a multa e assim ele ficou lá na Pajuçara até ter a condição de montar a sua própria produtora. E os outros terminaram seguindo. O Davi, esse que está comigo agora, tem 17 anos, da minha segunda geração, ele já é mocho, que eles chamam mocho, eu nem sabia. Eles estão há ano-luz. Você fala que eu sei alguma coisa de comunicação, mas vocês mesmo, você, Abdias, a Taíla, estão há bilhões de anos-luz de mim. Então, mas eu estou apenas contando a época do Big Bang, né? Então, o que é que ocorre? E aí eles seguiram o Emily, o Aldi está em Portugal, hoje, o Emily está em Brasília, e esse aqui já está doido para ir embora também do Brasil, daqui 2 anos, quando ficar maior, quer ir embora. É um direito, porque eles seguiram naturalmente. Eu não sei, somente Deus sabe porque deu essa ferramenta para eles também. Eu fico muito feliz porque eles desempenham muito bem e me orgulho muito do filho, da família que eu tenho, da Fernanda e da Sara. Tem 2 meninas e 5 machos, como diz o Matuto. Vamos seguir agora para outro tema, Taíla? Vamos sim, eu tô curiosa. Um alô especial para esses caras fantásticos que são Felipe, Emily e Aldi, os que eu conheço, mas eu conheci um outro filho do senhor que veio aqui conosco, está aqui conosco. Como é que é o nome dele mesmo, Fernando? Davi. O Davi também. E para toda a família aí, que é uma família sensacional. Um abraço para todos, sobretudo pro Felipe, estava falando aqui comigo, mandou uma foto dizendo que está nos assistindo. Um abraço para você, Felipe. Olha, agora o livro, Fernando, que trata sobre Santana do Ipanema e tem uma grande descoberta histórica, né? A gente conversava em off, queria que o senhor falasse sobre o que se trata. É outro livro que vai ser lançado. Olha só, nós vamos ter uma tarde de autógrafo na 10ª Bienal Internacional do Livro, que começa de 11 a 20 lá em Jaraguá. E no dia 12, é um sábado à tarde, eu desejaria a presença de estudantes, professores, companheiros. Quem é da televisão na década de 70, 80 e 90, está no livro aí. Tem história de todas essas pessoas e que a gente cruzou a estrada. Se a gente cruzou a estrada, está no livro. Então, vamos lançar no stand Quilombadas, os 2 livros. Esse livro da Fama à Fome, tem 400 páginas, ambos editados pela editora Edifica, uma editora de Arapiraca, que tem o Edson Cavalcante como um dos dirigentes. Foi um orgulho a orientação, a capacidade também da editora. E outro livro que era o meu desejo, que foi 10 anos e que serve de tese também da faculdade, foi mostrar uma coisa que... Fernando, me permita só abrir... enquanto você está falando, a gente está exibindo aqui, para quem está acompanhando na TV Farol e no canal no YouTube, você fazendo o lançamento lá
na Câmara de Vereadores de Santana do Ipanema. A gente vê você junto lá com as autoridades, no plenário, enfim, estamos aqui transmitindo para a nossa programação. Pronto, e daí o Davi fez uma edição desse material e vai aparecer alguns momentos quando eu enxergava, né, de óculos, aquele óculos de 24 graus, em reportagens em Arapiraca nos anos 90 e 80, entendeu? 90 e 80. Eu cheguei a Arapiraca, pra você ter uma ideia, nós fizemos o primeiro documentário para Arapiraca, contando os 60 anos de Arapiraca. Olha, tem um bocado de tempo, não tem? 60 anos de Arapiraca, vai completar 100 anos. E quando terminou o documentário, após o Fantástico, a TV Gazeta saiu do ar, porque o filme já estava bem adiantado e não tinha como pegar o filme correndo já pela metade. Então, eu quero agradecer a todos os arapiraquenses, os amigos, os empresários, seu Aurelino, Zé Alexandre, todos que me deram o apoio. Eu fui muito bem recebido, recebi o título de cidadão honorário do saudoso Pereirinha, Severino Pereira, na gestão do Fernando Rezende. Então, é um orgulho. Aqui, falar em título, eu quero agradecer ao Galba Neto, ao deputado hoje, o deputado que nos concedeu o título de cidadão, cidadão não, me deu a comenda Arnon de Melo. Estou vendo aqui, jornalista Fernando Balões recebe comenda Arnon de Melo, esse era um dos nossos tópicos, e na tela agora nós temos uma foto do senhor com o seu filho, o Felipe, o deputado federal Fábio Costa e o presidente da Câmara, Galba Neto, um momento importante, né, Fernando? Exato, eu quero agradecer ao Fábio Costa, quando vereador, porque o Fábio Costa tem uma trajetória de jornalismo. Quando ele era delegado de Santana do Ipanema, chegou no momento de... Estava um mata-mata, a cada 2 dias matava um, já dizia, está o outro encomendado para amanhã, 17 horas. E ele teve que dar um basta nessa violência em Santana do Ipanema, mas não dava entrevista, tímido mesmo. Eu disse, eu quero saber quando o delegado vai me dar entrevista. Ele deu informação, e um dia ele terminou dando entrevista e a gente seguiu, fez essa amizade muito boa, porque a melhor coisa para um repórter que trabalha com jornalismo é ser amigo do delegado. Quer fazer reportagem, ser plantonista, tem que ser amigo do chefe de serviço, de operações, chefe de serviço, porque ele passa tudo, facilita. Caso contrário, tem nada, não fala de operações, de nada. E aí você sabe que a gente tem que ter esse jogo de cintura para isso. Acompanhei o ASA durante 20 anos, na década de 80, fiz um livro do ASA, contando os 36 anos do ASA, que eu vou fazer o segundo agora no centenário, onde nesse primeiro livro tem 500 jogadores. 500 jogadores. Esse livro esgotou, assim que a gente lançou, ele esgotou em 1988, também tem um bocado de tempo, 34 anos que foi lançado esse livro do ASA. Mas voltando aqui ao que você perguntou, que já tem um bocado de tempo também, né? Taíla estava falando a questão, sobre... de Santana sim, do Santana. Santana comemorou este ano 148 anos de mentira. Uma mentira que inventaram uma lei dizendo que ela tinha se emancipado de Traipu em 1875 e que nunca teve vínculo com Traipu. A lei que eles colocaram lá no papel, ela se refere à criação da comarca de Pão de Açúcar, não tem nada a ver com a emancipação, e o povo engoliu. Os vereadores, os governantes e nós da sociedade. Então está aí um erro que nós corrigimos em pesquisa. Não sei se eles vão continuar ainda com essa mentira deslavada que tem acontecido há esses anos todos. Então, e não só em Santana, não. Nós temos 21 municípios de Alagoas que comemoram as suas datas de emancipação política também de forma errada. Precisa os governantes ter a coragem de corrigir. Um deles é Palmeira dos Índios, que está anunciando dia 20 de agosto a emancipação política com 134 anos. Palmeira ainda é o município mais próximo da verdade, porque Palmeira comemorou 133 anos. Alguém também colocou, Thaís e Abdias, dizendo que em agosto de 1889 Palmeira dos Índios se emancipou. De quem? Você pode olhar que você não vai achar de quem Palmeira se emancipou. Essa data, Palmeira deixou de ser vila e foi elevada à cidade, gente. Palmeirense, vocês foram elevados à cidade no dia 20 de agosto
de 1889. A emancipação só aconteceu 6 meses depois, quando o governador Pedro Paulino da Fonseca nomeou o primeiro prefeito de Palmeira e os 5 vereadores, que para cada cidade ele nomeou 5 vereadores que eram os conselheiros municipais. E aí a gente trouxe aí a verdade, a gente conseguiu detectar, eu consegui detectar 360 vereadores que passaram por Santana do Ipanema. Ontem eu conversava com o Galba Neto aqui, o presidente da Câmara, ele disse: quando foi a primeira Câmara, primeiros vereadores de Maceió? Olha, o presidente, a mesa não tem ainda uma ideia, Abdias e Taíla. A primeira Câmara de Vereadores de Maceió foi exatamente também no dia 21 de janeiro de 1890, e o primeiro prefeito de Maceió. Não tem outra comemoração dos 21 municípios. Agora, esses municípios menores, que foram desmembrados dos grandes, aí sim, eles estão com as datas corretas, não tem problema de datas de forma nenhuma. Santana do Ipanema, falando do livro Santana do Ipanema, Sua Origem, que eu quero que todos, se puderem comprar, compre, que nos ajuda. Esse livro, ele conta que Santana foi o maior território de Alagoas, Abdias. Santana saía de Ouro Branco, aí descia Ouro Branco, Maravilha, Poço, Carneiro, Senador Rui Palmeira, Olivença, Olho d'Água das Flores, Dois Riachos, Santana do Ipanema e Major Isidoro. Tudo isso era Santana? Tudo Santana. Cacimbinhas também? Não, Cacimbinhas não. Cacimbinhas não. Não, Cacimbinhas não. Dois Riachos, Major Isidoro. Tá. Cacimbinhas pertencia à Palmeira dos Índios. Então, o que é que ocorre? E depois ele tem 2.500 quilômetros quadrados. Maceió tem 502 quilômetros. Santana era maior do que Maceió 5 vezes, território de Santana. Então, um município que tinha a maior exportação de algodão, na época se produzia algodão rosa, que hoje está se produzindo. Santana do Ipanema tinha a maior plantação de milho, feijão, chegou a ter do Nordeste. A gente só perdia para Irecê, na Bahia. Tivemos, quando você desce mais um pouco, aí tem o corte de carnes, o leite e o queijo lá com a região de Major Isidoro. Tudo era Santana do Ipanema. Tanto que hoje ainda é uma cidade que tem 5 bancos, mas perdeu esses municípios todos que se desmembraram por irresponsabilidade dos prefeitos que não saía para ir a Ouro Branco ver a situação. Quem ia era o padre para celebrar uma missa uma vez por ano, fazer um casamento. A gente até entende as estradas com dificuldade, mas resumindo a questão de Santana, tinha 9 vereadores. Cada distrito desse, Poço das Trincheiras, Maravilha, Ouro Branco, tinha um representante, um vereador. E eles vinham montados no seu cavalo, Major Isidoro, o Major mesmo, o nome lá, o cidadão Major Isidoro, seu Isidoro, sim, que comprou o título, que nunca foi tenente nem major na vida, mas tinha dinheiro, comprava. E o Major Isidoro montava no seu cavalinho, vinha para Santana do Ipanema participar como vereador de Major Isidoro lá em Santana. E depois viu que não iam para lá, não botavam uma pedra de saúde nem na educação. E eles resolveram se desmembrar, lutaram, conseguiram o apoio dos governantes, e Santana foi sendo cortada, tá aí, ó. Você vê o tamanho dela aí na capa do livro. Esse é o tamanho do território. Sim, que era Santana do Ipanema. Então é um livro que é interessante, que as pessoas vão conhecer. O primeiro donatário, o segundo donatário, o terceiro, Fernão de Noronha, foi donatário das terras de Santana de Ipanema. Pouca gente sabe dessa história. Então, Santana de Ipanema teve o primeiro prefeito corrupto afastado da sua história. O cara roubou, ladrão, tiraram ele. Então, tem muitas histórias assim, que é um livro de 200 páginas que eu consegui fazer, e agradeço mais uma vez a Davi a paciência de estar digitando, e a gente brigava muito, porque eu vou largar para lá a turma, essa turma jovem, 17 anos, quer saber de histórias do tempo do Rococó. Então, mas está aí, interessante. Voltando aí, com a permissão da Taíla, que eu me lembrei agora, porque não esquecer, no meu livro Da Fome à Fama, quando eu falo de rádio,
Eu não posso esquecer a minha passagem pelo Rádio Correio do Sertão. Fui o primeiro diretor da Rádio Santana FM, que hoje é Milênio. Fazia jornalismo na Rádio Novo Nordeste de meia-noite às 5 da manhã. Primeira pessoa a ter coragem de fazer jornalismo 5 horas de madrugada em Arapiraca. Então fui correspondente daqui da Rádio Gazeta, na época do Gonçalves, Jefferson Moraes, Denis Melo. Então eu era correspondente de Santana do Ipanema. Então o rádio, para mim também, para a minha pessoa, para que eu fale hoje dele, foi demais importante. E só que a história do Rádio Difusora de Alagoas, eu conto aí porque eu participei, eu tive que lutar por um prêmiozinho para sobreviver 15 dias na minha casa, no programa do saudoso Arnaldo Costa. E para as pessoas entenderem, quando Silvestre Pérez, em 1948, mais ou menos, decidiu botar uma rádio em Alagoas, os deputados não queriam não rádio para ficar falando de nós, dizer o que a gente faz ou não faz. Aqui, não. E aí ele pediu dinheiro, a autorização para comprar os transmissores, a Assembleia não deu. Todo mundo sabe da valentia de Silvestre Pérez, mas ele não podia brigar com os deputados. Foi o que ele fez, reuniu os bicheiros de Alagoas todinho, levou para dentro do palácio e disse: olha, os deputados não querem me dar o direito e eu quero que vocês peguem agora aí e me dê o dinheiro para comprar o transmissor da rádio. Qual é a moral de tudo isso, companheiros aqui? É que a nossa profissão de radialista em Alagoas surgiu no meio de quê? Dos bicheiros. Dos bicheiros, da fraude, da corrupção, né? E aí, exatamente, era um caminho que Silvestre Pérez encontrou para... Isso está no livro Da Fome à Fama. Bom, Fernando, a gente já está na reta final, tem muita história. Se nós pudéssemos, acho que a gente tem que depois promover uma Antena Manhã só com o Fernando Valões para contar um pouco da história que ele tem ao longo desses 48 anos, é isso que você falou? 48 anos. Aí o Ângelo Farias, nosso diretor aqui, ele pergunta assim, ele colocou aqui uma pergunta: Fernando, você pensa em fazer uma exposição junto com o apoio do Estado ou do município de todo esse acervo que você tem de décadas da história da comunicação de Alagoas? Passa pela sua mente fazer uma exposição em algum momento? A gente está pensando em produzir uma série de material, um audiovisual agora, nessa lei Paulo Gustavo. Ainda estou vendo aí a questão de tempo. Claro que eu sonho. A gente tem um acervo de fotografias, de mais de 400 fotos, mais de 300 fitas aí, né? De vídeos que dão mais de 3.000 reportagens. De Alagoas tem muita coisa. Eu tive assim o privilégio, Ângelo, de acompanhar 14 governadores de Alagoas. Eu acompanho com filmagem desde Teobaldo Barbosa. Se você me perguntar aqui, Guilherme Palmeira, Teobaldo Barbosa, Fernando Collor, aí vem Moacir Andrade, e vai descendo o pessoal todo, Geraldo Bulhões, vem Ronaldo Lessa. Essa turma toda eu acompanhei no dia a dia como vocês hoje fazem isso. Mas nesse minuto final, eu queria defender aqui uma bandeira, a bandeira das pessoas com deficiência. Eu confesso a você que quero parabenizar o prefeito JHC, quero parabenizar a Ana, né, a Ana Paula, que é a secretária da Secretaria da Mulher, das Pessoas com Deficiência e Idosos, porque para dizer a eles que a gente pode conquistar o nosso espaço, a gente pode superar. Eu perdi a visão, eu enfrentei bullying de ceguinho desde os 10 anos na escola, porque não enxergava um palmo do nariz. Mas a gente tem muita gente boa aqui, a gente tem uns 15.000 deficientes em Maceió, com capacidade de trabalhar, de executar, e que não tem tido oportunidade, empresas que não têm dado oportunidade para cumprir as metas, as pessoas que têm vontade de trabalhar. Que tem vontade de trabalhar, 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 que tem vontade